A França bateu de frente contra as testemunhas de Jeová. No passado mês de setembro de 2025, o governo francês ameaçou retirar o estatuto de religião reconhecida às testemunhas de Jeová na França. A França juntou-se à Noruega na linha da frente europeia a denunciar esta organização como uma das mais cruéis violadoras dos direitos humanos da atualidade. Esta atitude do governo francês pode levar algumas pessoas a pensar erradamente que as testemunhas de Jeová estão a ser perseguidas. Não, as testemunhas de Jeová não estão a ser perseguidas. Elas estão a ser punidas. É diferente. Punidas por mau comportamento. E uma das coisas que nós vamos salientar neste vídeo é que o governo francês acusa as testemunhas de Jeová de usarem o estatuto de organização não governamental como fachada humanitária. Isto é, tiram proveito de entidades políticas internacionais, conseguem esse estatuto para poder expandir o seu império religioso sob um disfarce de obra de caridade, quando não há obra de caridade nenhuma, mas apenas uma expansão do seu império religioso. Além desta acusação que o governo francês faz, acusa também as testemunhas de Jeová de uma violação dos direitos humanos por atentar contra o bem-estar público dos cidadãos franceses. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que um jovem tem a infelicidade de nascer numa família de testemunhas de Jeová. Ok, ela é batizada dentro do grupo, porque cresceu ali, acreditou, batizou-se. Mas um dia essa pessoa descobre, percebe o esquema e quer sair. O que é que acontece? A organização aplica uma sentença de morte social. Se tu saíres, não recebes mais nenhum bom dia de qualquer pessoa que tu conheces aqui dentro. Por isso, toda a tua vida social acaba aí. E, além disso, a tua família não se vai sentar mais à mesa contigo para comer uma refeição. Nem irmãos, nem filhos, nem pais. Acabou tudo. Morte social, és apagado da existência. Obviamente que o governo francês percebeu isto e o governo francês diz: isto não é fé, isto é crime. E é o que se está a passar com as testemunhas de Jeová, não apenas na França, mas em toda a Europa. E esta organização fez o impensável. Pegou em toda a história bíblica, desde o Abraão até aos apóstolos, e colocou toda essa história dentro desta empresa JW.org. Tudo dentro de si próprio. Pegaram em Deus, colocaram dentro da religião, pegaram em Cristo, tudo dentro da religião, a interpretação das Escrituras, tudo dentro da religião, depois diz: toda a história bíblica dos últimos 6.000 anos está aqui dentro. Nós somos a empresa profetizada nas Escrituras. Quem sair daqui é punido com o rótulo de apóstata. Notem que, além de cruéis violadores dos direitos humanos, eles estão loucos. Estão loucos, né? Estão loucos. Agora, toda a história bíblica está dentro da JW. Eles estão loucos. Além de serem julgados pelo Ministério da Justiça, eu acho que eles deveriam ter um financiamento para uma consulta de psiquiatria. Porque esta seita está louca. Toda a história bíblica, agora, é exclusividade deles. Pertence-lhes. Estão loucos completamente. E notem, não é só a França que chegou a esta conclusão. Por toda a Europa, a Noruega, conforme nós já mencionámos, a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, o Reino Unido, a Espanha, a Suíça, a Holanda, a República Checa. Estes países já levaram a torre de vigia a tribunal e começaram a expor este padrão sistemático de abusos. Aquilo que antes parecia apenas uma questão religiosa tornou-se um problema europeu de justiça e dignidade humana. 2025 marca uma viragem na história. A Europa acordou e bateu de frente contra esta demoníaca seita das testemunhas de Jeová.
quero deixar claro que estas medidas iniciadas pelo governo francês não teve que ver com o ódio, em particular às testemunhas de Jeová. Como que se houvesse um político francês que não gostasse das testemunhas de Jeová, então usou o seu poder e a sua influência para as perseguir. Não tem a ver com isto. As testemunhas de Jeová entraram para o radar do governo francês em 1995, isto devido a um culto suicida apocalíptico que é a Ordem do Templo Solar, que é um culto que foi fundado em 1984 na Suíça. É um culto com idioma francês, mas que depois espalhou-se para outros países, como o Canadá, como a França, a Bélgica. Tudo indica que este culto já não existe, mas esta seita ficou famosa devido a suicídios coletivos em rituais que envolveram centenas de mortes na década de 90, quer seja no Canadá, na Suíça e na França. E o choque foi tal que o governo francês percebeu que não tinha qualquer estrutura oficial para lidar com estes movimentos religiosos perigosos. Nós estamos despreparados para enfrentar este tipo de movimento religioso sectário perigoso. Então, aquilo que o governo francês fez em 1995 foi criar a Comissão de Inquérito sobre Seitas em França. Aquilo que eles fizeram foi um scan a todas as religiões e seitas, movimentos religiosos que existiam, elaboraram um relatório e identificaram 172 movimentos sectários que mereciam atenção. E nestes 172 movimentos estava incluído duas religiões americanas. A Cientologia, que surgiu nos Estados Unidos, e também as Testemunhas de Jeová. E a razão principal das Testemunhas de Jeová entrarem para este radar não tinha a ver com doutrinas, porque cada um acredita naquilo que quer, mas tinha a ver com práticas que punham em causa o bem-estar social dos cidadãos franceses. Porquê? A primeira coisa que foi apontada pelo governo francês tem a ver com o controle sobre pessoas, cidadãos franceses, que envolvia o quê? O ostracismo, conforme nós já mencionámos. A punição social que é aplicada a quem quer deixar a seita. Quer dizer, já nem posso sair, porque se eu sair, perco tudo. Perco a família, perco os amigos, perco a minha identidade. Então, o governo francês percebeu, não, isto não pode acontecer no nosso país. Além deste ostracismo, o governo francês também se apercebeu da pressão psicológica que existe sobre os membros santos de Jeová para terem obediência cega à liderança nos Estados Unidos. Este tipo de controle serviu de alarme para o governo francês. Além deste controle, o governo francês também percebeu o poder financeiro centralizado das Testemunhas de Jeová. E o governo francês identificou as Testemunhas de Jeová como a religião mais rica na França, a seguir à Igreja Católica. A seita mais rica na França são as Testemunhas de Jeová e a Cientologia. E aquilo que o governo francês fez foi então fazer este relatório, e depois em 1998 foi criado um observatório interministerial das seitas que estava dedicado mais a vigiar os movimentos religiosos com este tipo de comportamento. E depois, mais tarde, em 2002, este observatório evoluiu para uma entidade chamada Miviludes. Isto é Missão Interministerial de Vigilância e de Luta contra os Desvios Sectários. Tem esta página de internet e o objetivo desta entidade reguladora é recolher denúncias dos cidadãos, publicar relatórios anuais e fazer recomendações ao governo francês. E esta entidade pode encaminhar casos para a justiça. Podemos dizer de forma simples que a Miviludes é tipo uma polícia anti-seitas na França. Nós estamos a mencionar isto porque não foi o ódio às Testemunhas de Jeová que fez com que o governo francês ameaçasse a Torre de Vigia. Foi a tragédia envolvendo a seita da Ordem do Templo Solar que despertou a atenção que o governo francês não estava preparado para lidar com este tipo de movimentos. Desta forma, a seita Ordem do Templo Solar foi o ponto de viragem, foi o gatilho decisivo, foi o principal catalisador que levou o governo francês a perceber que havia seitas a agir dentro das fronteiras francesas sem qualquer controle. Aquilo que o governo francês fez foi puxar da mão e dar um murro em cima da mesa e acabou. Criou então políticas e estruturas de vigilância contra este tipo de movimentos. E uma delas é a Cientologia e as Testemunhas de Jeová. Despertaram a atenção do governo francês por várias razões, conforme nós já mencionámos, mas uma delas foi o poder económico que tinha. E depois usavam de forma enganosa o Estatuto da Organização Humanitária sem nunca ter alimentado um pobre em África. Espera, como é que vocês têm esse estatuto se vocês não enviam dinheiro nenhum para alimentar ninguém? O dinheiro que vocês usam é para alimentar a vossa organização em vários países.
há aqui muito dinheiro envolvido e onde há dinheiro há esquemas, né? E o governo francês percebeu que havia ratos em casa e o que fez foi soltar o gato. A Organização das Testemunhas de Jeová reagiu a esta iniciativa do governo francês e aquilo que fez foi enviar uma circular a todas as congregações na França para que os membros escrevessem cartas de protesto e as enviassem para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República. Mas antes de nós analisarmos essas cartas enviadas às congregações pela organização e antes de também analisarmos o relatório do governo francês, é necessário percebermos a jogada política que esta organização, Sociedade de Vigia, vem fazendo há mais de 30 anos. Aquilo que alimenta a Torre de Vigia não é o Espírito Santo, mas sim um espírito imperialista americano. Porque as Testemunhas de Jeová, na sua essência, são uma seita com um espírito capitalista, imperialista, expansionista, que é um reflexo direto do país onde nasceram, que é os Estados Unidos. Porque o espírito que move os Estados Unidos, as corporações, as grandes corporações americanas dos Estados Unidos, o espírito que as move é um crescimento ilimitado, conquista global, domínio de mercado. A única diferença entre essas corporações americanas e as Testemunhas de Jeová é o produto que vendem. E as Testemunhas de Jeová vendem uma religião, não tiram um lucro bilionário com ela. O que é curioso, e eu queria salientar isto, não são apenas as Testemunhas de Jeová que pensam desta forma, mas também os Mormons, que são os primos mais velhos das Testemunhas de Jeová. Quer os Mormons, quer as Testemunhas de Jeová, usam o versículo de Mateus 24,14 como um slogan comercial de expansão. A pregação tornou-se então um modelo de negócio e o reino é o produto. É importante perceber isto porque estas seitas americanas, elas são proselitistas por natureza, mas aquilo que elas procuram não é apenas converter pessoas, mas expandir o império. E depois dizem que os únicos que pregam o Evangelho das Boas Novas são eles. Mas isso não é verdade, porque quando estas organizações surgiram, quer os Mormons, quer as Testemunhas de Jeová, o Evangelho já estava em todos os continentes, já estava em todo lado, as Bíblias já estavam traduzidas. Aquilo que ainda não tinha chegado a todo o mundo era o produto religioso americano, quer dos Mormons, quer das Testemunhas de Jeová e dos Adventistas. Não foi o Evangelho de Cristo que não tinha chegado. O que não tinha chegado foi o produto religioso americano. Isso é que não tinha chegado. Estas organizações religiosas comportam-se como tubarões religiosos, impérios bilionários. Só para vocês terem ideia, os Mormons estão avaliados em mais de 100 bilhões de dólares. Como é que é possível? As Testemunhas de Jeová têm um pouco menos, mas estão avaliadas em largas dezenas de bilhões de dólares. Pode estar entre os 10 ou 80 bilhões de dólares. E o governo francês percebeu isto, que as Testemunhas de Jeová são um império religioso americano. E aquilo que eu queria que vocês tivessem em mente, antes de passarmos a esboçar este assunto, é o texto de Lucas 16:8, quando diz que os filhos deste mundo são mais astutos que os filhos da luz. Porquê é que eu estou a citar este texto? Porque Jesus deixou bem claro que os filhos deste mundo, os filhos da escuridão, são mais sagazes, são mais espertos, pensam mais rápido, planeiam, são mais estratégicos do que os filhos da luz. Estes filhos da escuridão, pela sua astúcia, conseguem garantir o sucesso, mas sem a benção de Deus, sem a intervenção de Deus. É a sua astúcia que garante o próprio sucesso. Não tem a ver com Deus. Os filhos da luz são diferentes, são os crentes, são pessoas espirituais, por vezes ingênuas, mais passivas nas suas decisões, e às vezes não conseguem perceber quando o inimigo veste a pele de cordeiro. Tanto que Cristo alertou os filhos da luz: sede inocentes como as pombas, mas cautelosos como as serpentes. Olhem que eu vos vou enviar como ovelhas no meio de lobos. Cristo estava preocupado com a inocência e com a ingenuidade dos filhos da luz. No entanto, os filhos da escuridão iriam ser astutos, iriam conseguir sucesso. E eu quero que vocês percebam a astúcia da Torre de Vigia, como elas conseguiram, dos Estados Unidos, conseguir legalidade na Europa. E notem, não teve a ver com bênção de Deus, não teve a ver com intervenção de Deus, teve a ver com astúcia. Nós vamos ver passo a passo como é que a Torre de Vigia conseguiu espalhar o seu império religioso usando engrenagens políticas e jurídicas com a aparência de organização humanitária inofensiva para entrar legalmente na Europa.
está aqui uma jogada, está aqui prostituição espiritual, porque houve aqui alianças políticas, engrenagens políticas, e esta engrenagem foi tão rebuscada, esta jogada foi tão bem medida, que os países europeus têm agora dificuldade de enfrentar a torre e encostá-la à parede. Mesmo tendo provas da crueldade de violação dos direitos humanos e da manipulação psicológica que ela exerce sobre as pessoas. Porquê é que tem dificuldade? Porque a Torre de Vigia, por meio de lobbies políticos, conseguiu blindar-se contra as leis soberanas dos países. Eu fiquei estupefacto ao analisar isto e vou-vos confessar, eu fiquei extremamente irritado com a grande hipocrisia da sociedade de Vigia. Mas uma hipocrisia de revirar a tripa. Acreditem, dá vómitos. Todo este sucesso da torre não foi a bênção de Deus, mas foi a astúcia dos filhos da escuridão. E nós vamos provar que esta expansão teve a ver com prostituição espiritual e não com bênção divina. Vamos então traçar uma linha cronológica e nós vamos então ver as entidades governamentais que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos então ficar com um mapa mental para nós depois percebermos a jogada da torre e como é que ela se conseguiu infiltrar na Europa. Depois deste pano de fundo, vocês então vão ver que a atitude da torre e a atitude, a iniciativa do governo francês, pronto, isto vai encaixar que nem uma luva e vamos então perceber todo o esquema que o governo francês já percebeu. O primeiro ponto desta linha cronológica começou logo em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. Foi criada então uma entidade que é o Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo, na França, e era composta por 10 países. Hoje o Conselho da Europa é praticamente toda a Europa, são 46 países, exceto a Rússia, a Bielorrússia e o Estado do Vaticano. E qual foi o objetivo de se criar esta entidade, o Conselho da Europa? Era para impedir que a Europa voltasse a cair no caos, né, que caiu na Segunda Guerra Mundial, e o objetivo deste Conselho da Europa era promover os direitos humanos. Tanto que o principal órgão judicial do Conselho da Europa é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E é este tribunal que define os padrões jurídicos de liberdade religiosa e liberdade civil. E este Conselho da Europa, o que é que fez? Em 1986, deu aqui um passo gigante. Para quê? Neste ano de 1986, o Conselho da Europa adotou o reconhecimento de personalidade jurídica das organizações não governamentais. O que é que isto quer dizer? Organizações não governamentais são aquelas entidades sem fins lucrativos dedicadas a causas sociais e humanitárias, como a Cruz Vermelha, como a Caritas, como a Greenpeace. São entidades que arriscam-se para salvar pessoas. E aquilo que foi adotado nesta convenção de 1986 é que entidades como esta, como a Cruz Vermelha, a Greenpeace, podiam ter reconhecimento jurídico automático em vários países europeus, sem a necessidade de se registarem um a um. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Imaginem, por exemplo, que a Cruz Vermelha era legalmente reconhecida na Suíça. Então, seria automaticamente reconhecida também na França, porque a Suíça já a aceitou. Estão a ver a ideia? Os outros países membros do Conselho da Europa tinham de aceitar automaticamente a legitimidade daquela organização não governamental, como a Cruz Vermelha. Antes, cada país tinha as suas regras, um podia aceitar ou tinha outras restrições, agora não. A partir de 1986, então, qualquer organização não governamental registada num país, localizada num país, era aceita automaticamente no outro. Isto foi um passo gigantesco para a cooperação civil humanitária europeia. Estão a ver a ideia? Em 1989, dá-se então a queda do Muro de Berlim e isto abriu portas para uma nova Europa, mais unida, mais livre, mais democrática. Okay? Logo a seguir, em 1991, o Conselho da Europa dá outro passo gigantesco, que é institucionalizar o papel das organizações não governamentais. O que é que isto quer dizer? Que estas organizações não governamentais, como a Cruz Vermelha, passariam a ter um estatuto participativo junto de organismos europeus políticos, como por exemplo a OSCE, que é o Organismo de Segurança e Cooperação da Europa. É uma segunda ONU, isto é, a ONU trata da paz mundial,
A OSCE trata da paz do hemisfério norte, desde o Canadá até ao Japão. Pronto, ele é responsável por essa parte do planeta. E então, estas organizações não governamentais podiam agora participar nessas reuniões e podiam influenciar políticas, participar em fóruns, a representar as suas causas. Tinham aqui um papel participativo. Estão a ver o esquema? Em 1986... elas passaram a ser legalizadas e em 1991 passaram então a ter um estatuto participativo. E é aqui que a Sociedade Torre Vigia vê aqui uma porta dos fundos para poder entrar. Espera aí, então... Imaginem a Sociedade Torre Vigia nos Estados Unidos a observar tudo isto, aquilo que estava a acontecer na Europa, e as senhoras Jeová na Europa, nos anos 60, 70 e 80, cheiravam mal a seita religiosa por várias razões. E o que é que a Torre nos Estados Unidos pensa? Se nós conseguíssemos o estatuto da organização não governamental, nós podemos entrar num país, conseguimos legalizar e dava-nos então automaticamente a legalização nos outros países. Como é que nós poderíamos conseguir isto? Seria a abertura perfeita para uma infiltração legal. Quem é que dos que estão a ouvir adivinha o que é que a Torre fez? O que é que vocês acham que a Torre de Vigia fez para poder entrar na Europa a partir de 1991 e ter ali também um papel de participativo junto de organismos políticos, como a OSCE? O que é que vocês acham que ela fez? Aquilo que a Sociedade Torre de Vigia fez, lá em Nova Iorque, foi falar com o seu vizinho e foi até aos escritórios da Organização das Nações Unidas, os escritórios da ONU, e pediu para ser registada como organização não governamental. E isso aconteceu, tanto que isto está aqui no site oficial da ONU, e este assunto foi tão polémico que a Organização das Nações Unidas chegou mesmo a informar publicamente que a Sociedade Torre Vigia e as Senhoras Jeová estiveram registadas na ONU a partir do ano de 1992. E a carta diz, este parágrafo: esta organização, isto é, a Sociedade Torre Vigia, o Watchtower, solicitou a associação ao DPI em 1991 e foi-lhe concedida em 1992. Ao aceitar a associação com o DPI, a organização concordou em cumprir os critérios exigidos para tal associação, incluindo o apoio e o respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas, bem como o compromisso e os meios para realizar programas eficazes de informação dos seus membros e de um público mais vasto sobre as atividades das Nações Unidas. Está aqui bem claro que a Sociedade Torre Vigia, em 1991, pediu à associação com a ONU como organização não governamental e foi concedida em 1992. Aquilo que a Sociedade Torre Vigia tinha que fazer para cumprir com esse estatuto era apenas divulgar positivamente as atividades da ONU nas suas publicações. E aquilo que a Torre fez a partir dos anos 90 foi então começar a usar a sentinela era doutrinal para dentro, para as congregações, e a Despertai então promovia a agenda da ONU. Isto é visto em várias publicações. A Despertai de 91 fala de forma positiva da agenda da ONU, a Despertai de 92 fala de forma positiva da ONU, a Despertai de 93, a Despertai de 94, a Despertai de 95, a Despertai de 96, 97, 98, 99, 2000, 2001... Existem centenas de expressões, de parágrafos, em que é falado de forma positiva sobre a ONU na década de 90 para a frente. Nas publicações da Sociedade Torre Vigia, ela começou a suavizar um bocadinho aquele discurso anti-ONU, que a ONU é um instrumento de Satanás e que é a fera do Apocalipse. Começou a substituir-se essas expressões por outras como a organização que busca a paz mundial. Notem, foi aqui um discurso duplo, um discurso hipócrita, religioso por dentro, diplomático por fora. Isto é, a sentinela era a parte religiosa, em que falava sobre o reino de Deus, e a Despertai era usada de forma diplomática para os de fora. A ONU, obviamente, sem perceber esta contradição, acabou por aceitar a Sociedade Torre Vigia como organização não governamental, porque o objetivo nem era a doutrina dela, mas sim o facto dela poder espalhar a imagem da ONU e comunicar para o mundo lá fora a agenda da ONU. Isto é vergonhoso, aquilo que aconteceu. Isto são factos, estão aqui documentos oficiais.
E o que é ainda mais caricato é que os missionários formados em Gileade faziam visitas de cortesia à sede da ONU. Tudo para melhorar a imagem da organização e poderem então depois ser aceitos como organização não governamental. Há o caso de um irmão, que é o irmão Eric, que é um missionário que frequentou a 92ª classe de Gileade em 19 de outubro de 1991. Estão aqui algumas fotos que ele disponibilizou, ele e a esposa, junto com a turma, com os missionários, a visitar os escritórios da ONU. Ele também deu uma entrevista num canal em que ele explica a história, apresenta documentos que, sem sombra de dúvida... So, here you can see the bottom part of it with this golden seal, and it is a sign by the handwritten signature of Frederick Franz himself. Que este irmão foi um missionário que frequentou a Gileade e ele deixou claro que a Sociedade de Teologia, quando pediu então o estatuto de organização não governamental, o que ele fez foi enviar os missionários numa visita de estudo até às instalações da ONU, para que a ONU pudesse olhar para a torre de vigia. Olha, eles reconhecem o papel nobre, o nosso papel nobre em prol da paz e segurança. Pronto, estes missionários vão ser enviados para várias partes do mundo e podem então promover a nossa agenda. Isto é vergonhoso, porque para a torre os objetivos era conseguir legalizar a organização na Europa. O que é que ela precisava? Ser reconhecida como organização não governamental. Qual era a carruagem para chegar ao destino? Era a ONU. E o destino era a Europa. Notem que todo este sucesso de legalização das testemunhas de Jeová na Europa não foi bênção de Deus. Isto, conforme diz Lucas 16, é a astúcia dos filhos da escuridão. Porque associados à ONU, foi a jogada estratégica necessária para entrar na Europa pela porta diplomática da ONU. Ganharam ali legitimidade internacional. Isto é de uma hipocrisia de vomitar o estômago. Isto é contraditório com os próprios ensinos das testemunhas de Jeová. A Sociedade de Teologia e aqueles 11 homens que estão lá, que são fantoches, são filhos da escuridão, são astutos, são mais astutos do que os filhos da luz. E a Torre de Vigia, com esse estatuto de organização não governamental, o carimbo da ONU, então depois conseguiu ser reconhecida na Europa, e nós temos aqui o site do Reino Unido, em que a Associação Europeia das Testemunhas de Jeová então foi aceita como uma entidade não governamental de ajuda humanitária. Está aqui o número da instituição de caridade, que é o 108 51 57. Lá está, o carimbo da ONU mudou a percepção internacional sobre a organização. Apesar dela ser conhecida como seita na Europa, com este carimbo da ONU, quer dizer, pelo menos no papel passou a ter aqui um status internacional e que foi um currículo que facilitou a aprovação nos países. Lá está, os funcionários britânicos não foram investigar a fundo a doutrina da Torre. Porquê? Porque, quer dizer, se eles são reconhecidos pela ONU como uma organização não governamental com projetos educacionais e pacíficos, quem somos nós para não os reconhecer? E desta forma infiltraram-se na Europa. Só que surgiu uma bomba em 2001. É que em Inglaterra o jornal The Guardian descobriu que a Sociedade de Torre Vigia, as Testemunhas de Jeová, estavam envolvidas com a ONU. E está aqui no jornal inglês The Guardian, a ligação das Testemunhas de Jeová à ONU é questionada. O que é que a Torre fez quando isto saiu no jornal? No dia a seguir, a Torre pede a dissociação da ONU. E notem, não há nenhum problema eles pedirem a dissociação em 2001. Porquê? Porque eles já tinham o estatuto de organização não governamental e já se tinham introduzido na Europa por meio do Reino Unido ou por meio de outro país. O carimbo já estava no passaporte, por isso esse passaporte abriu as portas para Londres e para Bruxelas. E quando a Torre de Vigia sai da ONU, o jornal The Guardian, nessa semana, escreve um artigo que diz: Testemunhas de Jeová hipócritas abandonam o vínculo secreto com a ONU. Quer dizer, foram descobertos, desvinculam-se, dissociam-se. A associação com a ONU foi apenas o comboio para poder chegar à Europa. E quando conseguiram chegar à Europa, foi a paragem final, pronto, ONU, tchau, o comboio já não é mais preciso.
E lá está, a Sociedade de Religião conseguiu aqui o estatuto de organização não governamental, muito parecido com a Cruz Vermelha, a Caritas e a Greenpeace, e permitiu aqui ter proteção legal, benefícios fiscais, estatuto consultivo. E esta ligação com a ONU foi mantida em sigílio por 10 anos perante a Congregação Mundial. A Congregação Mundial das Testemunhas de Jeová não sabia disto. Ainda hoje não acreditam nisso. Notem, a legalização das Testemunhas de Jeová pelo mundo fora, principalmente na Europa, não teve a ver com a bênção de Deus, não teve a ver com a intervenção de Deus. Isto tem a ver com Lucas 16:8. Os filhos da escuridão são mais astutos do que os filhos da luz. Todo este sucesso não foi a bênção de Deus, foi prostituição, foi o salário da sua prostituição espiritual. E como organização não governamental reconhecida, ela já podia entrar em organismos como a OSCE, a Sociedade de Religião das Testemunhas de Jeová, já podiam agora intervir em reuniões políticas, podiam emitir relatórios, pareceres oficiais à OSCE e podiam até pedir liberdade religiosa. Isso está nos relatórios da OSCE. Este é o site oficial da OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, diz aqui, material informativo da Associação Europeia das Testemunhas de Jeová. E há vários relatórios, em várias páginas, vários relatórios apresentados pela Torre, para poder então ter aqui proteção política. O que eu achei curioso é que, no ano de 1997, a Despertai lança também um artigo sobre a OSCE. Isto está no Despertai de 97. Achei curioso este artigo que fala sobre a OSCE. O que é isto? A OSCE tem a ver com paz e segurança no hemisfério norte, e depois diz aqui no último parágrafo, e gosto desta frase aqui, quer a OSCE tenha certo grau de êxito, quer não, os amantes da paz em toda a parte podem ter certeza de que em breve haverá verdadeira paz e segurança em toda a terra sob o domínio do Reino de Deus. Eu gostei desta frase, quer a OSCE tenha certo grau de êxito, quer não. Quer tenha, quer não. Mas espera aí, a Corpo Governante, Torre de Vigia, vocês estão com dúvidas? Quer tenha, quer não. Vocês estão com dúvidas? Então, mas vocês não são defensores do Reino de Deus e usam esta expressão dúbia? Eu não estou a perceber, está aqui uma dualidade de discurso. Isto é discurso à prostituta deslavada. Quer dizer, quando fala da ONU ou da OSCE, adota uma linguagem de Estado. Quando fala às congregações, adota uma linguagem do Reino. Vocês estão a ver aqui uma posição ambígua, uma organização que quer manter a credibilidade espiritual perante as congregações, perante os fiéis, e respeitabilidade política perante o mundo. Não é? Estão a ver? Pensam e falam como uma corporação política. Tem que medir as palavras para não perder aqui influência diplomática junto dos organismos políticos internacionais, junto dos seus amantes. Está aqui uma prostituição descarada, hipócrita, de vomitar a tripa. Isto faz lembrar Apocalipse 17, quando a Bíblia fala sobre a grande prostituta, diz que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação espiritual. Está aqui, sociedade, toda vigia. Diz representar a Deus, mas depois negocia com os reinos do mundo. Fala uma língua no púlpito e depois outra para as embaixadas. Lá está isto. Filhos da escuridão são mais astutos do que os filhos da luz. Todo este sucesso da Torre não tem a ver com a bênção de Deus. Tem a ver com a astúcia dos filhos das trevas. Resumindo, para entrarmos no assunto principal, a Torre de Vigia era rotulada como uma seita perigosa em vários países europeus. E percebeu então a oportunidade e vinculou-se à ONU para entrar na Europa e ter então reconhecimento jurídico automático. Isto foi uma jogada de um tubarão capitalista, expansionista, estadunidense, americano. E notem a linha temporal dos acontecimentos. 1986, o Conselho da Europa adota a tal Convenção Europeia para reconhecimento das ONGs. Em 1991, o Conselho da Europa dá o estatuto participativo de organizações não governamentais. A Torre, nesse mesmo ano, em 1991, pede então à ONU o estatuto associativo como ONG, uma parceira associada. E depois, a partir de 1992, começa então a jogada de entrada na Europa e consegue o estatuto de organização não governamental no Reino Unido e deu-lhe então a legitimidade para ter um estatuto participativo político
na OSCE em busca de proteção e liberdade religiosa. E é aqui que eu tiro o chapéu ao governo francês, porque o governo francês percebeu o esquema, percebeu o que é que se estava a passar com a Sociedade de Torre Vigia, como ela se tinha infiltrado na Europa. Vocês lembram-se daquilo que se passou em 1996, quando o governo francês saltou em cima da torre, que o fisco francês decidiu que as contribuições recebidas pela Sociedade de Torre Vigia eram consideradas doações sujeitas a imposto e foi-lhes atribuído 60% de taxa sobre os donativos. A organização depois recorreu desta medida e recorreu a quem? Ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde a organização já tem ali um estatuto como organização não governamental. E, obviamente, como faz parte do Conselho da Europa, como uma ONG, o Tribunal dos Direitos Humanos acabou por condenar a França e dizer que eles estavam a violar a liberdade religiosa, e a França teve de recuar. Temos que recuar e temos que devolver o dinheiro que lhes cobramos. Lá está. Os países vêm-se com muita dificuldade de fazer frente à Sociedade de Torre Vigia, porque ela está muito bem blindada. Por exemplo, este ano a República Checa levantou também uma acusação contra a Sociedade de Torre Vigia e queria também remover o estatuto de religião reconhecida na República Checa. Só que surgiu a notícia que o Ministério da Cultura não iniciará o processo administrativo contra a Sociedade de Torre Vigia da Testemunhas de Jeová. Isto passou-se na República Checa. Porquê? Provavelmente o governo da República Checa vê que se calhar não estamos bem calçados, porque nós estamos a lidar com uma organização que está muito bem blindada, muito bem protegida, e nós, para fazermos frente a esta organização, temos que estar bem calçados. E recuaram. Recuaram. Isto foi agora em 2025, em outubro, 8 de outubro de 2025. Ok. Mas lá está, a França está bem calçada, porque a França voltou à carga e ameaça agora retirar o estatuto de religião reconhecida às Testemunhas de Jeová. E qual é a acusação? São várias, mas uma delas é que as Testemunhas de Jeová usam o estatuto de organização não governamental humanitária como fachada. E o objetivo é promover o império religioso sem oferecer qualquer ajuda humanitária real. Em vez de andar a alimentar e a vestir os pobres em África, não. Anda a mandar dinheiro para expandir a sua corporação religiosa, construir salões, pagar os ordenados aos missionários, opiniões especiais, e isso está mascarado como missão social. Não, isso não é missão social. Vocês estão a pagar aos vossos empregados. Vocês não estão a alimentar pobres. Estão a ver a ideia. E é este tipo de fachada que a torre manifesta que o governo quer pôr em cima da mesa. E além disso, a Sociedade de Torre Vigia mantém alianças políticas com a OSCE. Para quê? Para promover a liberdade religiosa. Muito bem. Mas depois, dentro da organização, não dá essa liberdade. Ostraciza pessoas. Não. Isto tem que acabar. E são estas acusações que o governo francês lançou contra a Sociedade de Torre Vigia. E nós vamos agora aceder aos relatórios que o governo francês fez acerca das 172 seitas que eles escrutinaram dentro do território francês. E as duas que vêm à baila neste relatório é a Cientologia e as Testemunhas de Jeová. E nós vamos abrir aqui o relatório do governo francês. Este é o site oficial do governo francês. Vamos aqui abaixo e vamos abrir o PDF. E note, vamos aqui à página 160. Eu achei interessante aquilo que vem aqui no relatório. Página 160. E note o que diz aqui. Vamos selecionar este texto, vamos traduzir. E diz assim: as duas seitas mais ricas. Duas organizações destacam-se incontestavelmente pelo peso financeiro que representam. Trata-se das Testemunhas de Jeová e da Cientologia. Os responsáveis das instâncias dirigentes da organização jeovista aceitaram responder à maioria das perguntas da Comissão. Fazendo aqui uma breve pausa, aquilo que está aqui a dizer é que o governo francês então solicitou às Testemunhas de Jeová, aos responsáveis, que os informassem sobre qual é o vosso poder patrimonial e financeiro aqui na França. Porque, pelo que nós estamos a ver, vocês têm uma riqueza acima da média. Então, eles deram então os números e continua o relatório. A consolidação dos elementos que eles transmitiram permite avaliar o volume de negócios da seita em 200 milhões de francos por ano,
sendo 130 milhões de francos provenientes das associações nacionais e 70 milhões de francos das associações locais. E o seu ativo líquido contabilístico em 1.000 milhões de francos, repartido entre 400 milhões de francos detidos a um nível central e o património imobiliário das implantações territoriais, estimado em 600 milhões de francos. Esta avaliação, no entanto, não inclui a carteira financeira que as associações locais deteriam. Notem o título deste parágrafo. As duas seitas mais ricas. Quem são? Testemunhas de Jeová e a Cientologia. E depois apresenta aqui números, isto somado 1 bilhão de francos, é a soma, isto dá, em euros, dá mais de 150 milhões de euros. Mas notem, estes 150 milhões de euros é na década de 90, não é em 2025. Há mais de 30 anos atrás. Para nós termos uma ideia, se nós compararmos o ordenado mínimo na década de 90 era cerca de 30 contos, eram 150 euros. Hoje são 900 euros, 6 vezes mais. Por isso, aqueles 150 milhões de euros equivaleria hoje a 900 milhões de euros, quase 1 bilhão de euros, só na França. Só na França. E notem que este cálculo não inclui a parte financeira das congregações locais. O valor real seria maior. Em suma, aquilo que o relatório está a dizer é que as Testemunhas de Jeová não são uma religião pobre e perseguida. Não, pelo contrário, é uma organização poderosa, uma das duas seitas mais ricas em França. Sinceramente, eu gostava de saber o que é que este poder financeiro tem a ver com as congregações do primeiro século, com o genuíno cristianismo do primeiro século. Vocês imaginem a congregação em Roma, lá em Itália. Imaginem-se aquela congregação ser a religião mais rica de Itália. Imaginem. Onde é que isto cai na cabeça de alguém? Ou então a congregação em Jerusalém ser a religião mais rica de toda a Judeia. Isto é impensável. Até pelo contrário, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo teve que fazer uma coleta em várias congregações para ajudar a congregação em Jerusalém porque estavam a passar fome. Como é que a Sociedade Torre-Vigia hoje é a religião mais rica da França, a seguir à Igreja Católica? Como é que é possível isto? E a Sociedade Torre-Vigia hoje faz coletas, mas não é para alimentar pobres, não é, é para criar um império, diferente do procedimento apostólico registado na Bíblia. Fazendo um scanner às religiões que existem na França, obviamente que a Igreja Católica é riquíssima, ela tem um património histórico e cultural, com catedrais, igrejas, com terrenos. Obviamente, a Igreja Católica é a mãe das prostitutas, por isso tem que ter mais dinheiro que as filhas, tem que ter mais dinheiro que Cientologia e que as Testemunhas de Jeová, obviamente. Mas este património da Igreja Católica é considerado aqui uma herança cultural, uma herança da nação, e parte deste património está na mão do Estado. Estão a ver a ideia? A Igreja Católica acaba por ser aqui uma paisagem agradável. Não estou a promover a Igreja Católica, obviamente, mas está inserida, está mesclada com o Estado. Ok, este património. Agora, as igrejas protestantes, históricas como os luteranos e os reformados, têm uma presença na França com orçamentos modestos, transparentes e não estão centralizados. Isto é, cada congregação protestante é autónoma, tem orçamentos locais, não há ali uma estrutura em rede em que tem que enviar os fundos todos para uma sede nos Estados Unidos. Estão a ver a ideia? Estão a ver a ideia? Mas com as Testemunhas de Jeová é diferente, está tudo na mão de meia dúzia. E o governo francês o que fez? Espera aí, temos aqui um tubarão económico capitalista, igualzinho à nação onde ela foi gerada, nos Estados Unidos. As Testemunhas de Jeová, todo o seu poder económico está altamente centralizado e permite acumular toda esta riqueza num só lugar e empoderar uma organização e gerir esse património de forma empresarial. Está aqui uma lógica empresarial, uma lógica de empresa. Obviamente que isto ultrapassa de longe a capacidade financeira da maioria das igrejas protestantes na França. Só a Cientologia pode rivalizar ou equiparar-se às Testemunhas de Jeová. O que é que isto tem a ver com a congregação do primeiro século? Foi isto que o governo francês percebeu. Vocês notem isto. As igrejas luteranas e reformadas já têm séculos. Começaram no século XVI, quando começou a Reforma, em 1517. Estas igrejas já têm 500 anos. Agora notem. As Testemunhas de Jeová só em 140 anos conseguiram mais riqueza
do que todas as igrejas protestantes. Quer dizer, as Testemunhas de Jeová, num século, conseguiram mais riqueza do que as igrejas protestantes em 5 séculos. Espera, o que é que está a passar aqui? As Testemunhas de Jeová são uma empresa disfarçada de religião. E foi isto que o governo francês percebeu. Espera aí que nós temos aqui um tubarão económico. Notem, os números falam por si. Isto é um relatório oficial. Eu gostava de saber o que é que este império bilionário tem a ver com a congregação do primeiro século. O que é que isto tem a ver com o Cristo? Algumas testemunhas de Jeová podem dizer, mas isto é para a obra do reino. Para a obra do reino de quem? De quem? De quem? Eu acredito que seja para a obra do reino, mas de quem? E a cientologia também é para a obra do reino. Isto é uma vergonha. As testemunhas de Jeová serem consideradas a seita mais rica na França. Resumindo, depois dos suicídios em massa lá da seita, a Ordem do Templo do Sol, o governo francês então começou a escrutinar as seitas e descobriu que as Testemunhas de Jeová são uma máquina financeira centralizada. Uma das seitas mais ricas da França. Desta forma, não foi o ódio ou a perseguição a uma religião, não. O governo francês detectou que as Testemunhas de Jeová são uma empresa com poder económico acima da média. E vocês, recordando em 1996, quando o governo francês saltou em cima da torre para tributar os donativos, aquilo foi uma tentativa de cortar as pernas à sociedade terrorista, no sentido de não crescerem como tubarões, colocar aqui umas rédeas. Por isso, não foi ódio. Não foi ódio. Foi tentar encostar lá à parede para que não se possam empoderar de tal forma, pois é impossível fazer frente a uma organização com esta envergadura. Ponham isto na cabeça. O governo francês não está a fazer um ataque às Testemunhas de Jeová, mas está, de certa forma, a ter cuidado com seitas que se infiltraram e estão a minar a sociedade francesa. Porque o lema francês com relação à religião é: a fé é livre, mas o abuso em nome dela, não. Eu gostava de ver alguém a contestar isto. O outro problema que nós queremos destacar, que o governo francês encontrou nas Testemunhas de Jeová e na cientologia, é que eles agem como montras humanitárias com envolvimento político. Isto é, o Estado francês já não vê estes grupos como apenas confissões religiosas, mas como atores globais. E nós vamos abrir aqui o relatório do governo francês, agora na página 82, e vamos traduzir estes 3 parágrafos. E diz assim, notem logo o tema: as montras humanitárias das seitas e o recurso ao estatuto de organização não governamental. O parágrafo diz: a maioria das seitas está presente em várias zonas geográficas, tem atividades, nomeadamente económicas, transfronteiriças e apoia-se em estruturas internacionais perfeitamente organizadas. Várias delas têm uma posição internacional suficientemente importante para participar em conferências oficiais, como mostra o exemplo recente da sessão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é a OSCE, que nós já falamos, que se realizou em Viena, a 22 de março de 1999, e cujas algumas delegações eram compostas por cientologistas ou por testemunhas de Jeová. Algumas seitas, atraídas pela importância dos interesses financeiros em jogo, utilizam a ação humanitária para adquirir junto do público uma certa reputação e tirar partido da relativa complacência das organizações internacionais, que por vezes são menos exigentes do que os Estados na concessão de subsídios e no acesso às suas tribunas. O caráter internacional das práticas sectárias leva os movimentos em causa a recorrer ao Estatuto de Organização Não Governamental, a ONG, e, de facto, várias seitas foram reconhecidas como tal, que é o caso das Testemunhas de Jeová. Trata-se de um estatuto cujo acesso, na ausência de uma definição jurídica clara, é relativamente fácil e que, até há pouco tempo, não produzia efeitos no direito interno. E vamos notar logo o tema: as montras humanitárias das seitas. Montra humanitária. O governo francês, ao aplicar às Testemunhas de Jeová este tipo de rótulo, isto está a dizer que esta atividade humanitária das Testemunhas de Jeová é apenas apenas uma função de fachada, é uma montra apenas para legitimar uma organização que apenas tem cara humanitária. Cara, porque o objetivo é
pancionista, é proselitismo, é expandir a sua religião, a sua ideologia, protegidos pelo Conselho da Europa e organismos como a OSCE. Eu tiro o chapéu ao governo francês por este escrutínio. Eles perceberam isto. E eu fiquei fascinado com este relatório e quem de vocês quiser saber um pouco mais sobre quem realmente é a torre e a influência dela, não só da torre, mas de cientologia, vocês leiam este relatório. São para umas 200 páginas, é verdade, está em francês, vocês traduzam e leiam. Isto é, posso comparar este relatório à Bíblia, à Bíblia para as Testemunhas de Jeová na França. Para nós entendermos quem são as Testemunhas de Jeová e o que é que o governo francês pensa e avalia este grupo religioso. Mas continua, o parágrafo a seguir diz: a Convenção Europeia de 24 de abril de 1986, cuja ratificação acaba de ser autorizada pelo Parlamento francês, confere às ONGs um reconhecimento jurídico muito mais amplo do que no passado. Dictada pela necessidade de facilitar a atividade das ONG, cuja ação se defronta frequentemente com as regras nacionais dos países onde se implantam, esta convenção oferece às seitas uma arma suplementar para obterem dos Estados signatários novos direitos. Tal como a lei de 1901, trata-se de um dispositivo jurídico sem dúvida necessário para o exercício de uma atividade essencial às relações internacionais, mas que as seitas poderão utilizar ou mesmo desviar a fim de consolidar a sua influência e desenvolver as suas atividades. Este relatório comenta que realmente a Convenção Europeia de 1986 e 1991 sobre reconhecer as organizações não governamentais foi criada realmente para facilitar o trabalho de organizações humanitárias como a Cruz Vermelha e outras. São organizações legítimas. Mas o relatório diz aqui que isso abre portas para seitas podem aproveitar-se dessa convenção, desse estatuto, para ganhar legitimidade jurídica e proteção em vários países. Como a França, né? Como a França é uma signatária do Conselho da Europa, é obrigada a respeitar as leis que protegem a sociedade que vigia. Lá está, o objetivo das convenções seria facilitar o trabalho de organizações não governamentais legítimas, humanitárias, ambientais, de direitos humanos, não para seitas, né? É o que está o relatório a dizer. Porque as seitas aproveitam-se destes estatutos, assim como a Sociedade de Teologia fez com a ONU lá nos Estados Unidos. E conseguiu depois introduzir-se na Europa, com sede em Inglaterra, já tem acesso à OSCE, está protegida pelo Tribunal dos Direitos Humanos, e depois é muito difícil fazer frente a uma organização com esta blindagem política. É muito difícil. O relatório continua e vai ao ponto de dizer que a ajuda humanitária facultada por estas seitas, como as Testemunhas de Jeová, é enganosa. E nós vamos abrir aqui este relatório agora na página 185 e vamos selecionar este texto aqui e traduzi-lo. E notem o que diz. Várias seitas utilizam o poder financeiro que adquiriram em França para apoiar, sob uma aparência humanitária, as suas filiais no estrangeiro. É preciso reconhecer que a riqueza de algumas permite esse tipo de generosidade entre aspas. Assim, as associações francesas das Testemunhas de Jeová transferem todos os anos várias dezenas de milhões de francos para os seus irmãos estrangeiros. Notem, para os seus irmãos. Não é para alimentar um pobre. Não é para vestir uma pessoa que está nua em África. Não, é para os seus irmãos. Ao somar os subsídios, as doações de materiais concedidas para a construção de locais de culto e as ajudas financeiras atribuídas aos missionários enviadas para o terreno, calcula-se que entre 1993 e 1998, cerca de 150 milhões de francos saíram dos cofres das instâncias nacionais da seita com destino às suas missões estrangeiras. Este montante não inclui as verbas que podem ter sido enviadas por associações locais sobre as quais a Comissão não dispõe de informações. O que é que está aqui a dizer? Que o dinheiro enviado é concedido para construções de salões do reino, para pagar a missionários. Isto não é para alimentar pobres, não é para vestir pobres, é para continuar a financiar a obra deles em países estrangeiros como a África. O relatório continua. As Testemunhas de Jeová apresentam essas transferências como um apoio humanitário aos países do terceiro mundo, sobretudo em África.
Alegam, nomeadamente, ter participado na ajuda internacional mobilizada durante a última crise do Ruanda, afirmando que os financiamentos concedidos às missões locais lhes permitiram desempenhar um papel importante. A questão, evidentemente, é saber se os fundos permanecem nos países para onde são enviados e de que modo a ajuda financeira é efetivamente utilizada no local. Com efeito, o apoio humanitário pode facilmente ser usado como instrumento de proselitismo. A Comissão limitar-se-á, portanto, a constatar que as transferências de fundos efetuadas pelas associações francesas das Testemunhas de Jeová servem para financiar as missões implantadas no estrangeiro, contribuindo assim para reforçar a influência da organização jeovista internacional. O relatório é bem claro, né? Que esses fundos enviados para o terceiro mundo, né, e até para o Ruanda não foi para alimentar pobres, foi para financiar a obra das Testemunhas de Jeová. Em síntese, o relatório afirma que as Testemunhas de Jeová realmente canalizam grandes somas de dinheiro para a África com o rótulo de ajuda humanitária. Nota, é o rótulo, não é o conteúdo, é o rótulo. A verdadeira finalidade desses fundos é para fins de proselitismo e expansão organizacional. Não é para alimentar pessoas. Desta forma, quando o governo francês vai catalogar as Testemunhas de Jeová usando montras humanitárias, está aqui a dizer que eles estão-se a aproveitar de um estatuto jurídico de organização não governamental para proteger uma imagem de uma empresa, vesti-la de uma organização benevolente que pratica ajuda humanitária, mas que o objetivo é apenas patrocinar e financiar atividades missionárias. Mas lá está, este relatório francês, do Parlamento francês, não está a dizer que é crime enviar dinheiro, não está a dizer isso, porque as Testemunhas de Jeová podem enviar dinheiro. Aquilo que eles estão aqui a condenar é a fachada humanitária enganosa, né? E com isto conseguem obter isenções fiscais, apoio das autoridades locais e internacionais. Isto é, não é ilegal enviar dinheiro, mas é moralmente ambíguo e enganador. Quer dizer, apresenta o proselitismo como ajuda humanitária. Isto é manipulação estratégica, isto é contornar as leis, isto são jogadas estratégicas que as Testemunhas de Jeová sabem usar habilmente esta política internacional. Né? Depois entrar em fóruns respeitados como a OSCE e beneficiar-se desse estatuto de ONG. Em outras palavras, este relatório está a citar Lucas 16:8. O governo francês está a dizer, olha, que os filhos deste mundo, os filhos da escuridão, são mais astutos que os filhos da luz. Este sucesso da Torre de entrar na Europa, de se expandir em África, não tem a ver com bênção de Deus. Tem a ver com a astúcia dos filhos da escuridão. E se nós pensarmos que até mesmo a mãe das prostitutas, a Igreja Católica, apesar de ser riquíssima, ela pelo menos ainda tem obras de caridade, tem obras sociais, como a Santa Casa da Misericórdia, a Caritas, tem hospitais, presta algum tipo de serviço público, né? Alimenta, dá abrigo, investe na saúde. Há aqui fundos desviados para fins humanitários. Até mesmo os adventistas, que é outra seita que surge nos Estados Unidos, mas até mesmo os adventistas, que são os irmãos mais velhos das Testemunhas de Jeová, eles têm hospitais, eles têm clínicas. Quer dizer, podem ser privadas, obviamente, e quem vai lá tem que pagar, mas pelo menos oferece aqui algum tipo de serviço de saúde, que é real, pode ser medido. Já as Testemunhas de Jeová não possuem qualquer estrutura humanitária operacional, não têm nada. O que eles têm é revistas e livros já fora de prazo, né? Com novas luzes. Por isso aquilo que as Testemunhas de Jeová oferecem é como o papel, né? Tem fome como o papel, é papel. As Testemunhas de Jeová transformaram instrumentos como a OSCE, o Conselho da Europa, como escudos legais, dão-lhes uma blindagem institucional para proteger os seus interesses. E é desta forma que eles conseguem entrar em confronto com países como a França. E dificultam que um governo os encoste à parede, porque tem estatuto, tem status, estão protegidos. E obviamente que o Estado francês quer encostar a torre de vigia às cordas, encontra aqui barreiras criadas por regras e compromissos internacionais. É um problema. Por isso é que a República Checa teve que recuar, pelo menos por enquanto recuou, porque nós não estamos bem calçados para enfrentar a torre. Porque a torre, há muitos demónios a cuidar desta organização. É incrível. É incrível. Resumindo, o governo francês viu as Testemunhas de Jeová e a Cientologia
não como religiões, não como movimentos religiosos, mas como atores globais, estratégicos, com músculo financeiro e político. O lema do Estado francês é: a fé é livre, mas o abuso em nome dela, não. Diferente. Apesar disto, o corajoso governo francês volta à carga e agora informou oficialmente a Organização das Testemunhas de Jeová em França da sua intenção de lhes retirar o estatuto de religião reconhecida na França. Só que desta vez o processo é muito mais grave do que se passou na década de 90, porque já não estamos a falar só da riqueza da sociedade de vigia, mas sim, agora o governo acusa a Organização das Testemunhas de Jeová de violação dos direitos humanos, de ostracismo por não dar liberdade religiosa aos seus membros. Alguém quer sair, tem que passar pela morte social, perde amigos, perde família e perde a sua identidade. E lá está, agora é muito mais grave. Além de poder depois mencionar o uso ilegítimo e abusivo que a organização faz do estatuto de organização não governamental, que tenta atuar debaixo do disfarce de ajuda humanitária, quando o objetivo é outro, é expandir a sua organização. E digo até que ponto pode entrar aqui nos parâmetros de tráfico de influência. Usar estas ONGs, esta fachada, para conseguir espalhar o seu império. Não sei até que ponto não poderá ser enquadrado no tráfico de influências. E notem que isto não se está a passar só na França, já referimos isto no vídeo, né? Mas em vários países, como a Noruega, a Dinamarca, a Espanha, a Bélgica, o Reino Unido, Finlândia, Suécia, para não falar da Rússia, do Japão e em outros países ao redor do mundo. Nós estamos a falar de um cerco europeu contra a enganadora e sinuosa Organização Social de Vigia. Nós não estamos a falar de perseguição, porque a Europa não está a perseguir a Torre. A Europa está a punir a Torre. É diferente. Puni-la pela sua crueldade e o seu espírito enganoso. Nós já vamos ler as cartas que a organização passou às congregações. O que vamos fazer aqui apenas é contextualizar, porque a carta que o governo francês enviou à organização a partir deste senhor, que é o senhor Alexandre Bruguera, é um representante direto do Estado, e ele atua ali numa região de Paris, e ele age em nome do Ministério do Interior. E o Ministério do Interior é aquele organismo que cuida da ordem pública, da segurança interna, supervisiona a imigração e naturalizações. Em resumo, este senhor é um representante direto do Estado e ele tem poder para aplicar decisões administrativas, uma das quais retirar o estatuto legal das Testemunhas de Jeová. Quando as Testemunhas de Jeová recebem uma carta deste senhor, isto não é um simples aviso local, isto é uma decisão do Estado francês, no mais alto nível administrativo. Nós não estamos a falar de um político contra as Testemunhas de Jeová, nós estamos a falar do próprio governo a agir oficialmente através deste representante, ok? E as consequências da perca de qualificação legal por parte da Organização das Testemunhas de Jeová é que, se eles perderem esse estatuto, não poderão, por exemplo, receber testamentos. Não podem. Às vezes, membros fiéis que podem querer deixar testamentos à organização, não podem. A organização deixa de poder herdar este tipo de bens e dinheiro. Além de perderem a isenção fiscal sobre os donativos, será tudo cobrado e o próprio governo, o Conselho de Ministros, pode decidir mesmo pela dissolução da organização e então aí perdem todos os meios usados para reuniões. E queremos salientar que isto não se trata de perseguição religiosa. Porquê? Porque, ao fim de contas, ninguém vai preso, ninguém vai ser chicoteado, ninguém vai ser levado para campos de concentração. Não, as Testemunhas de Jeová vão continuar a poder reunir-se sem problema. A única diferença, não há money, não há lounge, acabou o dinheiro dos impostos para vocês, acabou, não é estas só as medidas. É só, ninguém vai preso. Isto não é perseguição, isto é punição. Não há dinheiro público para vocês, não há. Porque vocês são uma seita que ostraciza pessoas, cidadãos franceses. Por isso isto não é perseguição, ok? É apenas retirar dinheiro, não há dinheiro para seitas. Agora, as Testemunhas de Jeová, será que vão apelar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, conforme fizeram na década de 90, que depois a decisão foi em 2011? Eu acho difícil que isto venha a acontecer, porque agora o processo é muito mais grave. Nós já não estamos a falar apenas do facto de eles estarem a ser cobrados os impostos dos donativos. Já não estamos a falar de dinheiro. Nós estamos a falar aqui de acusações de violação de direitos humanos.
Notem, a Sociedade de Torre Vigia está a ser acusada de violação dos direitos humanos. É caricato a Sociedade de Torre Vigia recorrer ao Tribunal de Direitos Humanos quando é acusada de os violar. Estão a ver? Porque, afinal de contas, o Tribunal de Direitos Humanos é o próprio guardião desses direitos. Então, se tu vens para aqui, violaste os direitos humanos e estás-nos a pedir ajuda quando violaste esses direitos. Isto faz lembrar um bocadinho quando alguém foge à polícia e a fugir à polícia entra dentro da esquadra da polícia para pedir ajuda. Mas o que é que estás aqui a fazer? Desde na boca do lobo. Não é a ideia. Isto até me faz lembrar um episódio que se passou no Brasil, em São Paulo, quando um sujeito roubou uma moto. Roubou uma moto, andava com a moto e ao fim dos dias roubaram-lhe a moto. Roubaram-lhe a moto e o que é que ele fez? Foi à polícia queixar-se. Já não sei de lá, né? Então, tu estás a fazer queixa de uma moto que tu roubaste. Roubaram-te uma moto que tu roubaste. Fica já aqui. É um bocadinho isso que se passa com a Torre e poderá ser este o desfecho se a Torre apelar ao Tribunal dos Direitos Humanos. Porque uma coisa é apelar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por ser vítima de perseguição. Outra é apelar ao Tribunal dos Direitos Humanos por ser acusada de violar direitos humanos. Estão a ver a ideia? Estou curioso com o desfecho, com as atitudes que a Torre irá tomar ou como irá reagir à decisão do governo francês. Agora vamos passar a carta que foi a circular que passou às congregações como resposta da associação a estas medidas do governo francês. E aquilo que a Torre está a fazer foi aquilo que fez em 2019 com o governo russo. Passaram a circular as congregações para que os membros possam então enviar cartas de protesto, e isso seria durante a semana de 13 de outubro, que foi a semana passada. Por isso eles tiveram uma semana para enviar estas cartas. A carta é esta, nós vamos então traduzi-la, e diz assim: Comunicação 6 de outubro de 2025, para as congregações locais de França Metropolitana e Ultramar. A intenção de retirar às nossas associações os seus benefícios religiosos. A 15 de setembro de 2025, o prefeito de Hauts-de-Seine informou oficialmente duas das nossas associações, a Associação Cultural das Testemunhas de Jeová de França e a Federação Cristã das Testemunhas de Jeová de França, da sua intenção de lhes retirar os benefícios enquanto associações religiosas. Esta decisão baseia-se em relatórios da Missão Interministerial de Vigilância e de Luta contra os Desvios Sectários, que é tal MIVILUDES, um organismo governamental que denuncia práticas consideradas prejudiciais à liberdade de associação e à ordem pública. Nomeadamente, afirmou que os membros das Testemunhas de Jeová que desejam abandonar a congregação sofreriam ostracismo e pressões psicológicas. Esta é a acusação que é feita. O ponto 2. Possíveis repercussões da perda deste reconhecimento legal. Se o estatuto religioso das nossas associações deixar de ser reconhecido legalmente, poderemos perder a possibilidade de receber legados e ser privados de benefícios fiscais de que usufruímos sobre doações e bens. Notem, a preocupação aqui é guito, money, l'argent, né? A impossibilidade de receber legados, isto é, testamentos. Depois continua. Mais grave ainda, o prefeito acusa-nos de atentar contra a ordem pública, o que equivale a acusar-nos de atos criminais. O Conselho de Ministros poderia invocar este motivo para dissolver as nossas associações religiosas, o que resultaria na perda dos imóveis utilizados para o nosso culto. Perda dos imóveis, no money, l'argent. Notem, o problema é dinheiro, ok? Ponto 3. Cartas de protesto. A filial está a tomar medidas para reagir a esta intenção de retirar o reconhecimento legal destas duas associações. Se deseja apoiar esta ação, poderá considerar enviar uma carta respeitosa ao prefeito de Hauts-de-Seine, protestando contra a retirada dos benefícios religiosos de que atualmente usufruem estas duas associações. Esta carta poderá ser enviada durante a semana de 13 de outubro. Ponto 4. Os anciãos da congregação podem fornecer os contactos do prefeito, bem como outros elementos que queira mencionar nas suas cartas. O ponto 5. Pedimos que façam desta situação objeto das vossas orações, a base bíblica. Estamos convencidos que Jeová continuará a abençoar os seus servos e que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Tal como Eliseu disse ao seu servo: não tenhas medo, os que estão connosco são mais numerosos dos que estão contra nós. 2 Reis 6,16. Esta é a única parte da carta que eu realmente concordo, que os que estão connosco são mais numerosos do que os que estão contra nós. Realmente é verdade. É porque o número de demónios a apoiar a Torre de Vigia é muito superior ao número de governadores franceses. Aqui é verdade. Os que estão connosco são mais numerosos do que os governadores franceses. Aqui concordo perfeitamente. Mas já está. Esta é a preocupação da Torre. Então escrever cartas.
E então foi enviada outra carta, uma segunda carta aos coordenadores dos corpos de anciãos, para então dar orientações sobre como escrever a carta. Esta é a carta, está em francês, vamos então traduzir, e diz aqui, ponto 1, comunicações para as assembleias locais. Prevejam, por favor, fazer ler as comunicações para as assembleias locais nas 2 próximas reuniões. Cada publicador é convidado a considerar se deve enviar uma carta ao prefeito, seja preenchendo um formulário oficial de declaração sob juramento. CERFA número 115-2703. O que é isto? Isto é um formulário administrativo que é exclusivo da França, que é uma declaração oficial sob juramento, em que o cidadão confirma perante o Estado que aquilo que escreveu é verdadeiro. Por outras palavras, isto quer dizer que não é apenas aquilo que as senhoras vão escrever, se usarem este formulário, não é apenas uma carta de opinião. Tem peso jurídico se usarem este formulário, ok? É tipo um protesto juramentado reconhecido pelo Estado. É mais sério que uma simples carta. E lá está, a Torre está aqui a instruir os seus membros a usarem este mecanismo para dar força legal e política aos seus protestos contra o governo francês. Vou usar então este formulário. Eu depois diz aqui, ponto 2, seleção de irmãos e irmãs para enviar cartas a outros oficiais. Para além dos publicadores que decidirem enviar uma carta ao prefeito, como indicado na comunicação, escolher também na vossa congregação alguns irmãos e irmãs voluntários para redigir cartas dirigidas ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e ao Ministro do Interior. Será interessante se esses irmãos e irmãs representem diferentes faixas etárias, situações familiares e meios profissionais culturais. Devem ser capazes de se exprimir de maneira clara e respeitosa, mas com um tom persuasivo. Pois tem aqui os elementos que são convidados a escrever, que é o Presidente da República, que é o Emmanuel Macron, o Primeiro-Ministro e também o Ministro do Interior. Lá está, estas cartas enviadas pela organização às congregações revelam aqui uma estratégia clássica da Torre. E nós vamos tentar desmontar este truque psicológico por trás destas campanhas das cartas. Porque o governo francês não vai cair neste truque, não vai, né? Porque aqui é notório que há aqui uma aparência de espontaneidade, quando na realidade é uma orquestração. Isto é, esta campanha das cartas, aquilo que parece é que milhões de pessoas vão fazer uso da sua individualidade, da sua espontaneidade, para escrever cartas ao governo. Isto é o que parece. Mas na realidade tudo está a ser planeado pela filial. Fornece instruções, modelos de carta, formas, cortesia, endereços, tudo. Está tudo a ser orquestrado. Quer dizer, os membros não vão fazer uso de uma consciência cívica, não. O que se está a passar é um ritual de obediência coletiva orquestrado. E lá está, estas campanhas passam aqui a ideia que existe aqui um movimento popular legítimo, quando na verdade é uma ação coordenada pela sociedade de religia. Vocês acham que o governo francês vai mamar isto? Claro que não, vai tanto mamar como o Putin mamou em 2019. Mas lá está, este tipo de iniciativa da Torre, esta campanha de cartas, mesmo que não consiga mudar governos, que não vai conseguir, isto tem outro alvo, tem outro objetivo, que é o impacto emocional sobre os fiéis, sobre os membros. Porque este tipo de carta, este tipo de campanha, reforça aqui uma lealdade interna. Há aqui uma oportunidade de cada publicador provar a sua lealdade. Isto reforça aqui a ideia que estão todos unidos como um só exército. Fortalece aquele sentimento de pertencimento, de clube. Estão a ver a ideia? Cada carta escrita é sentida pelo publicador, é ali um ato de fé, é uma mini confissão de fé, de lealdade à organização, é um teste de fidelidade. Isto cria aqui um sentimento artificial, do tipo, a minha carta pode mudar o rumo da organização de Deus. É mais ou menos isto, é este impacto emocional que as cartas provocam nos seus membros. E mesmo quando os governos ignorarem estas cartas e ser provado um fracasso estas cartas, a Torre o que vai fazer é pegar no fracasso e transformá-lo em prova de que a profecia se cumpre. Sereis odiados por pessoas de todas as nações. O mundo vos odeia, mas já vai estar convosco. Estão a ver a ideia? Só que lá está, isto não tem nada a ver com ódio, tem a ver, não há guito, não há money, não há l'argent, é só isto. Vocês continuam, mas sem dinheiro. Mas lá está, a Torre vai pegar neste fracasso e transforma-se aqui numa vitória de lealdade à organização. Por isso, na prática, estas campanhas servem apenas para convencer membros, porque o governo não vai ceder.
Só que os fiéis vão ficar cada vez mais engarnados dentro da seita. Isto gera aqui aquele efeito psicológico de trincheira. Quanto mais pressão externa, mais os membros se agarram à organização. Isto é doentio, pá, isto é doentio e é muito difícil escapar de uma seita como as Testemunhas de Jeová. Muito difícil. Mas lá está, nós queremos enfatizar e relembrar que as Testemunhas de Jeová não estão a ser perseguidas, estão a ser punidas. Vocês não confundam as coisas. Um homem que vai perante um juiz acusado de violência doméstica, de bater na mulher, não está a ser perseguido, está a ser punido. Diferente. Um pedófilo que vai perante um juiz não está a ser perseguido, está a ser punido. É diferente. Da mesma forma, a organização que vai perante o juiz por violação de direitos humanos não está a ser perseguida, está a ser punida. E é preciso distinguir estas duas coisas. Perseguição é injustiça. Punição é consequência de uma ação, da própria culpa da pessoa. É o que está a acontecer. Só que os membros, completamente hipnotizados, zombificados, não percebem que aquilo que se está a passar com o Sociedade de Vigia tem a ver com engano. O governo francês está a levar a oração das Testemunhas de Jeová, está a sancioná-las por causa do engano, por causa da violação dos direitos humanos. Mas não conseguem perceber isto. Não é? E há aqui uma contradição ética grotesca, porque a torre de vigia luta para defender a liberdade religiosa. Mas por dentro nega essa liberdade de consciência aos seus membros e pune-os com ostracismo qualquer membro que pense diferente ou apenas queira sair. Quer dizer, luta por liberdade religiosa, mas não concede aos seus membros. Exige dos governos aquilo que não pratica com os seus membros. Pedem direitos que negam internamente. Isto revela uma hipocrisia de vomitar a tripa. Isto é doentio. E esta atitude da Sociedade de Vigia faz-me lembrar 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, em que diz assim: homens de mente corrompida, privados da verdade, que pensam que a piedade, isto é, a adoração a Deus, é fonte de lucro. Outra tradução da Bíblia, que é a Bíblia textual, diz que supõem que a piedade é um negócio. Ou a Bíblia, na linguagem de hoje, diz: essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Notem, a religião, a adoração a Deus, não é fonte de lucro, não é um negócio e não é um meio de enriquecer. E o apóstolo Paulo está a alertar contra este tipo de comportamento por parte de instrutores da palavra de Deus, que faziam da fé uma profissão lucrativa. Transformavam a fé na palavra de Deus, a fé em Cristo, num negócio rentável. Isto é uma denúncia direta contra aqueles que fazem da fé um comércio, uma marca registada, tipo jw.org. Esta profecia hoje cumpre-se à vista de todos. Religiões avaliadas em bilhões. Como é que isto é possível? As Testemunhas de Jeová avaliadas em dezenas de bilhões de dólares. Isto entra em flagrante contradição com o espírito da verdadeira congregação do Cristo. Era simples, era sincera e era livre deste tipo de interesses humanos. Mas a oração das Testemunhas de Jeová é, na prática, uma empresa e age como tal. E a grande jogada da Sociedade de Vigia, a jogada espiritual, que é a jogada mais profana, porque vai levá-la à hiena eterna, porque o mais grave de todos os pecados capitais é a profanação do nome divino. Não deves invocar o nome de Deus em vão. Aquilo que a torre fez não é apenas invocar. Aquilo que a torre de vigia fez foi sequestrar o nome de Deus, apropriou-se deste nome, revestiu-se da sua identidade, porque isto na realidade foi um roubo de identidade. A organização roubou a identidade de Deus para empoderar, alavancar e legitimar a autoridade de uma empresa. Esta empresa satânica chamada Torre de Vigia apresenta-se ao mundo como a voz de Deus, porque roubou-lhe a identidade. Uma empresa religiosa, e notem, com o número de pessoa coletiva está registada nas finanças como qualquer outra empresa. A Sociedade de Vigia está registada nas finanças. Qual é a diferença? É que o proprietário desta organização registrada nas finanças, o proprietário, dizem eles, é Jeová. Isto já não é hipocrisia, isto já é delírio, não é? Esta gente está louca. Agora, Jeová tem o corpo de Cristo registrado nas finanças. Quer dizer, está tudo louco. Isto está tudo louco. Olha, deixamos aqui um apelo, é que nenhum Estado democrático
pode ficar indiferente a práticas que destroem relações humanas básicas sob o disfarce de religião. Desta forma, qualquer medida legal por parte de um governo que limite ou condene este tipo de abuso não é perseguição, mas proteção da dignidade humana. Por isso, vocês, publicadores de Testemunhas de Jeová, vocês estão a ser usados como escudo humano numa guerra que não é vossa e muito menos do Cristo. Testemunhas de Jeová, ou vocês acordam, ou vocês estão perdidos. Porque vocês não defendem a Cristo. Vocês defendem uma organização capitalista, bilionária, cruel, uma das filhas da grande prostituta babiloniana.